Essa palavra que eu vou trazer hoje, eu já tinha numa das células, né, que a gente faz parte lá na casa da Vandinha, num determinado célula, eu folheei, caiu nessa palavra e me chamou muita atenção, porque eu confesso que eu não a conhecia, né? E aí eu comecei a ler, mesmo na célula ali, depois me chamou bastante atenção. E eu falei: Senhor, se eu tiver a oportunidade um dia de pregar, eu gostaria de falar sobre isso. Mas eu queria que o Senhor falasse comigo se realmente é isso, né? E aí, quando nós participamos aqui no domingo do musical do Redenção, quando nós subimos e fomos orar, a pastora Maria Neuza, ela orou, e ali ela confirmou para mim que ela falou que todos nós que estávamos na peça éramos importantes. Desde quem estava fazendo, de quem estava fechando a cortina, de quem estava no apoio, quem estava... Tudo que foi feito foi para a honra e glória do Senhor. Todos têm a sua importância e todos foram importantes. Porque se não tivesse alguém para fechar a cortina aqui, não teria o efeito da peça. Se não tivesse alguém para cuidar das nossas roupas, se não tivesse alguém que nem a Lídia estava para organizar, tudo saiu perfeito. Se não tivesse a banda para tocar a música. Então todos nós somos importantes no reino de Deus, no corpo. E ali, nessa oração, ela testificou no meu coração que era isso mesmo que tinha que falar. Antes de orar, para pedir aqui para Deus abençoar a nossa palavra, eu queria primeiro agradecer ao Rafael, né, e a todo o grupo que me abraçou, que me deu a oportunidade de fazer a peça no domingo. Eu confesso, até falei para ele que falei não. E até queria pedir, a Vilma não está aqui hoje, mas eu ia pedir desculpa para a Vilma, porque ela já tinha me chamado para fazer o mesmo, e eu não aceitei. Eu falei: não, Vilma, eu nunca fiz teatro. Eu nem ia em teatro. Eu nem gostava de teatro. Sou bem sincero, a Carol por várias vezes me chamou para ver algumas coisas, e eu falava: meu, teatro? Fala sério. Pô, eu sou criado aqui na São Rafael. Isso é brincadeira. Mas só para descontrair. Mas eu tinha uma certa, sabe assim, um certo receio, né, do teatro. E quando me convidou, e aí teve a campanha dos 12 dias, e na campanha foi falado para a gente, né, buscar o reino e a sua virtude, todas as coisas serão acrescentadas, que a gente poderia dar muito mais do que a gente faz. Eu participo do louvor, minha voz um pouco melhor do que a do Vitor, modéstia à parte, mas, né, eu sei das minhas limitações, mas eu amo fazer parte do louvor. Eu me sinto amado, acolhido, abraçado, assim como em todas as áreas aqui da igreja. Todas as igrejas são falhas, porque são feitas por pessoas, mas a gente tem que agradecer pela igreja que nós congregamos, porque ela é uma bênção. As pessoas que fazem parte dela são incríveis. A gente se sente amado, acolhido. E para mim estar aqui está sendo uma vitória, porque eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Não parece, mas eu sou muito tímido. Mas não parece. Mas eu sou. Então eu queria orar primeiramente aqui para agradecer. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Que o Senhor possa verdadeiramente estar falando com a Tua igreja, Senhor Deus. Que não seja eu, mas o Senhor, Pai. Que o Senhor me use como um instrumento para trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor falar com a igreja o que o Senhor quer e não o que eu quero, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, testificar no coração das pessoas que aqui estão. Que o Senhor possa falar com cada um, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então... porque eu não enxergo. Então, querido, então a gente vai... Onde tem a tela agora? Ah, tá ali. Põe aí, Gabriel. O tema da palavra, eu vou falar o tema da palavra aqui, você tem um valor, tá?
Nós temos um valor. E aqui a gente vai no livro de 1 Coríntios 12, 12. Esse daqui vai ser o texto base que eu estou usando de base. Mas eu queria primeiramente ir, antes de ler a palavra, eu queria ir ao capítulo 1 de Coríntios, né? E falar um pouco do apóstolo Paulo, né? O porquê do Coríntios, né? Da igreja do Coríntio. Não é do Coríntios, é do Coríntio, né? E o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos a história do apóstolo Paulo, e no Novo Testamento, acredito eu, pelo menos na minha forma de ver, que no Novo Testamento ele fez a diferença, assim. Ele foi um homem incrível, foi um homem que seguiu, um homem que profetizou, pregou, fez muitas coisas, sofreu muito por causa disso, né? E ele foi, né, nessa cidade e começou a pregar, e ficou por 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, lá nessa cidade. E depois ele foi embora para continuar, né, a caminhada dele e ir para outros lugares, né? E aí, depois de um certo tempo, ele percebeu que eu recebeu uma carta falando do que estava acontecendo na igreja. Porque como eu falei agora, a igreja são feitas por pessoas. E a igreja é falha, porque é feita por pessoas. Então, ele escreveu uma carta para ensinar, para consertar algumas coisas que estavam ali em desacordo, né, com a palavra, com o que ele deixou de ensinamento, o que ele tinha para a igreja, o que Cristo tinha para a igreja, né? Então ele escreveu essa carta, né? E aí ele falou os 5 principais problemas que tinham naquela igreja, né? E a gente lendo, a gente começa a ver que essa igreja que fala no texto aqui bate muito com o que nós vivemos hoje. A gente pode tirar para a nossa igreja, né? Por quê? Porque do capítulo 1, aqui no capítulo 1 ao capítulo 4, fala da divisão da igreja, né? Ele percebeu que a igreja estava dividida. A igreja, ela estava assim, seguindo não só a Cristo, mas seguindo pessoas. Então, tipo assim, tinha Apolo, Pedro, uns iam por causa do Apolo, outros iam por causa de Pedro, outros iam por causa de Paulo, e outros por causa de Cristo. Mas estava uma bagunça, assim. Eu tiro por nós aqui. Às vezes a gente fala assim, como eu vou falar o que eu já fiz, né? Às vezes vem uma pessoa pregar e você, às vezes, não tem tanta afinidade. Então você se bloqueia, você mesmo se bloqueia. Você talvez não receba, porque o que Deus está querendo falar com você mesmo, porque você faz um pré-julgamento da pessoa, por algo que você conhece, porque o mais difícil não é ser cristão na igreja. Porque aqui é fácil ser cristão, aqui é fácil você chegar aqui arrumado, falar a paz do Senhor, a paz do Senhor, tratar todo mundo com amor, com respeito. Mas em casa, o nosso ministério começa em casa, não é verdade? Começa em casa, porque ali todo mundo vê as suas fraquezas, as suas virtudes, os seus defeitos, os seus problemas, aonde você consegue superar, aonde você fica a desejar. Então começa em casa. Então a gente faz esse pré-julgamento das pessoas às vezes, e é errado isso. É muito errado a gente vir, vou vir hoje porque hoje é o Joel que está pregando, eu vou vir hoje porque é o Girard, ou é o Zé, ou qualquer outra pessoa que seja. Porque Deus, quando Ele quer falar, Ele fala com qualquer um. Se Ele usou uma jumenta para falar, Ele não pode usar eis-me aqui. Então, se Ele usou, gente, uma jumenta, Ele usa quem Ele quiser. Então não tem essa distinção de quem. E aqui estava acontecendo exatamente isso. Uns iam por causa do Apolo, uns iam por causa de Pedro, uns iam por causa de Paulo, enfim. E aqui em 1 Coríntios 3, 4, fala assim, fala bem a respeito disso.
Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura são sóis carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então aqui Paulo ele deixa bem claro isso, que é para a gente não tá fazendo distinção de pessoas, né? Ou porque a gente gosta de A ou gosta de B, não importa isso. Então isso daí a gente tira para os dias de hoje, porque acontece isso, ou não? Acredito que sim, porque eu já fiz isso. Eu peço a Deus para que isso não aconteça. A gente tem que estar andando para frente, estar melhorando, pedindo perdão. Não é errado. Errar, a gente erra mesmo porque somos seres humanos. Mas a gente tem que tentar se consertar, né? Então, eu já fiz isso também e eu tento não fazer mais. Parece que eu comi jabá. É nervosismo, viu, gente? Então, esse daqui foi uma dos principais problemas. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala sobre os problemas de sexual e de prostituição na igreja. Pesado, né? Mas olha isso. Porque o pessoal achava que era normal, que era tranquilo, porque somos livres em Cristo. Não é assim. Não tem isso. O problema sexual aqui que fala, tinham irmãos saindo, adulterando, enfim, fazendo tudo o que é de errado. E ele fala isso na palavra. E a prostituição, não prostituição apenas carnal do corpo, mas prostituição também da palavra. Porque muitas vezes é pregado, não a palavra, muitas vezes é pregado o que é cômodo, o que vai atrair pessoas. Porque quantas vezes tem uma palavra dura, porque a palavra ela vem para confrontar a gente. Então não é só amor, casa, chave de apartamento, lógico, isso tem para todo mundo, claro, Deus quer o melhor para a gente. Mas não é só isso, ela confronta. Então acontecia isso também na igreja, e o que acontece também nos dias de hoje, não na nossa igreja, nas outras, nas nossas não, entendeu? Amém, porque a nossa, graças a Deus, nós somos unidos em Cristo, amém? Então, aqui eu vou ler um textinho rápido só para... os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha que forte isso. Então, aí eu pesquisei, gente, a palavra lícito. Porque às vezes você fala assim, nem tudo é lícito, mas o que é lícito? Porque às vezes é bonito falar a palavra, mas a gente às vezes não sabe qual é o entendimento dessa palavra. E lícito, o que é permitido. Então tudo é permitido. Se você quiser ter 10 mulheres, você pode ter. Mas você vai pagar o preço e a consequência. Da mesma coisa o homem. Se você quiser roubar, você é livre para fazer o que você quiser. Deus ele nos deu o livre-arbítrio, para a gente escolher o que a gente quer. Mas lembrando que tudo que nós fizermos, teremos consequências. Boas, se fizermos coisas boas. E ruins, se fizermos coisas ruins. Então se eu fizer só coisa boa, só vai ter coisa boa na minha vida? Não. Porque o dia mal, ele vem para o bom e para o mal. O dia bom vem para o bom e para o mal, mas a gente tem que fazer escolhas, e Deus ele deixou aqui as escolhas para nós fazermos. Então você tem você tem a escolha, você pode escolher o que você quer para você, você pode escolher o que você quer para a tua vida, você pode escolher. Ninguém aqui casou obrigado, ou alguém casou obrigado? Acho que não, né? Porque nós passamos dessa época, né? Onde eram escolhidos os casamentos. Não é verdade, Pri? Você que casou há pouco tempo? É recém-casado? Então, nós casamos com quem nós escolhemos. E temos que arcar com as consequências disso. Não é verdade? Porque quando nós casamos, nós achamos que conhecemos. Mas a gente só conhece a pessoa quando nós dividimos
Minha avó falava 1 quilo de sal. Por que 1 quilo de sal? Porque sal a gente usa bem pouquinho. Então, para você usar... Você pode ver que quando você recebe uma cesta básica, quando você já recebeu uma cesta básica, sempre o sal acumula. 1, 2, 3, 5, 10. O arroz acaba, mas o sal não acaba. Então, dividir o sal, né? Então, a gente nunca conhece a pessoa, mas a gente tem que arcar com as consequências. Não é verdade? Todos nós mudamos com o tempo. Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás. A Carol também não. Aonde eu estava 5 anos atrás? Hoje, para mim estar aqui, estar falando da palavra de Deus com muito respeito e nervosismo, mas talvez fosse inimaginável há anos atrás. Porque um dia eu vou ter a oportunidade de contar um testemunho, mas não hoje, porque senão a gente vai sair daqui meia-noite. Mas tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, é que nem eu estava falando para a Lídia hoje. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso ser diferente. E foi o que eu escolhi ser na minha vida. Eu agradeço a Deus pela a família que eu entrei, né? Pela minha esposa, pela minha sogra, pelo Zé, meu sogro, o Tatinho, todo mundo da minha família. E a família Unidos em Cristo. Porque aqui eu me sinto amado. Aqui eu me sinto muito bem. Todos os meus amigos, hoje 99% dos meus amigos fazem parte da Unidos em Cristo, né? E não foi por obrigação, foi porque osmose que fala, que vai indo pro... É isso? Essa palavra? Falar bonito, igual o Vitor. Eu quero falar igual o Vitor, bonito. Osmose, tipo assim, ninguém me obrigou a sair das minhas amizades. Ninguém me obrigou. A gente sai naturalmente. Como você ir para a igreja, a pessoa acha que você ir para a igreja, então eu tenho que parar de beber, não sei o que lá. Gente, você não tem que parar com nada. Você faz o que você quiser. O Espírito Santo que vai testificar no teu coração e você vai parar naturalmente, ou de beber, ou de fumar, ou de qualquer coisa que for. Não, você não precisa se obrigar, porque quando você faz por obrigação, aquilo pode voltar. E quando você é liberto, ele não volta mais. Amém? E aí, passando aqui para o capítulo do 5 ao 7, a gente falou que foi os problemas sexuais e prostituição da palavra, como a gente leu, como nós lemos aqui, certo? Do capítulo 8 ao capítulo 10, é falado sobre comida sacrificada e idolatria. Comida sacrificada. Quantas vezes a gente vai num restaurante e quando chega o prato nós oramos antes de se alimentar? Às vezes. Quando eu lembro. Sou bem sincero. Mas deveríamos fazer todas as vezes. Todas as vezes. Quando eu vou na casa da minha sogra, com certeza, porque ela não deixa passar uma. Certo? Mas é o que nós deveríamos fazer. Eu falo porque muitas vezes eu não faço, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente está ali, é tão gostoso, você vai lá no feijão de corda, nossa, que delícia, baião de 2, não sei o que, você fica... Não é verdade? Só que você tem que orar, porque você não sabe quem estava preparando esse alimento. Você não sabe se quem preparou, qual foi a intenção de quem preparou. Então eu não posso comer. Não, você pode comer, desde que você ore e repreenda. E você se alimenta. Mas você tem que fazer isso. É um hábito que a gente tem que criar. Nós, como cristãos, temos que criar. E muitas vezes não. Porque às vezes eu vou falar a verdade, eu tinha até vergonha. Hoje eu e a Carol, quando a gente sai, muitas vezes a gente ora, né, amor? Porque... as pessoas olham e falam, eles são diferentes. Eles são diferentes. E é engraçado isso, irmão. Quando você ora, pode fazer. Quando você sair daqui, ou a próxima vez que você for em algum lugar público, ora. As pessoas vão te olhar diferente. Porque nós fazemos a diferença. Amém? E a idolatria também era um povo idólatra, muitas vezes cristão. E idolatria. Mas qual tipo de idolatria? Tem vários tipos de idolatria. Tudo que você coloca no lugar onde era de Deus é uma idolatria. Isso pode ser o quê? Um celular, um joguinho do tigrinho. Tem irmão que joga joguinho do tigrinho. Tem irmão que assiste Big Brother. Mas cada um, irmão. Eu não estou aqui para falar nada. Sou melhor que ninguém. Só fiz um comentário. Entendeu? Mas idolatria. A idolatria pode ser quem? O teu filho. A sua esposa. Deus, ele não quer ser
o seu único amor. Ele quer ser o primeiro. Entendeu? Ele não quer que você lembre dele no final do dia. Ele quer que você acorde. Ora, fala com ele, porque como você fala com o pai. Eu gostaria de ter uma oração igual a do Vitor, mas a minha é simples, porque é o jeito dele. E a minha, mas não importa como você vai orar. O importante é você lembrar quando você acordar, antes de você pegar o celular. Você ora, agradeça porque nós temos uma casa, porque nós temos o alimento, porque por mais horrível que esteja o mundo, todo mundo aqui vai ter uma cama hoje para dormir, acredito eu, amém? Todo mundo vai chegar em casa e pode tomar um café, talvez não vá comer um croissant da Maria Cereja, certo? Mas a gente pode comer um pãozinho da padaria Sintra, entendeu? E é maravilhoso, e é ótimo por isso. Então a gente tem que dar graças em tudo. Claro, é muito bom se a gente puder, se a gente poder ter o melhor dessa terra. E Deus, ele fala na palavra dele que ele vai dar o melhor dessa terra para nós, que somos fiéis, para nós que fazemos o correto. Mas desde que aquilo não tire você do caminho do Senhor. Porque muitas vezes você quer ter uma casa na praia, e aí você não vem no culto de Santa Ceia. Ou você vai ter um sítio e vai passar a campanha dos 12 dias, 5 no sítio. Então ele não vai fazer. É verdade, gente, não vai fazer, porque tudo que afasta você de Deus, ele vai tirar ou afastar. E pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um emprego, pode ser tudo, porque a palavra dele diz. E se a palavra dele, se está escrito aqui, ele não é filho do homem para mentir. Porque tudo que está escrito aqui, se ele falou, ele vai cumprir. Então ele fala o quê? Buscai o reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é 1, 2, 3, 10, 12. Todas as outras coisas. A gente tem fé para isso? A gente tem fé para que, se o emprego está atrapalhando da gente congregar com os irmãos, a gente largar o emprego e falar, Deus vai me sustentar? Será que a gente tem fé para isso? Ou a gente tem fé para sacrificar um filho, como Abraão fez? Nós temos a fé, porque falar de fé é muito fácil. É fácil falar quando o outro passa. Quando alguém está passando um problema de saúde, quando alguém está passando uma dificuldade financeira, quando alguém está passando pelo vale. É muito fácil a gente falar. Tenha fé, tenha bom ânimo. Mas e quando você está passando? Aí é diferente. Aí é que a nossa fé é provada. E nós somos provados para ser aprovado. E eu creio que nós todos vamos estar juntos. Depois, daqui um tempinho. Porque querendo ou não, gente, sabe, nós somos apegados com as coisas daqui. E quem falar que não é? Porque se nós, conhecendo a palavra, sabendo o que Deus é na nossa vida, o que nós deveríamos desejar? Não estar mais aqui. O que tem de bom aqui? Claro, nossa família, nosso trabalho, né, Priscila? Ela não gostava quando ela estava no açougue, mas agora ela até gasta. Entendeu? Tem muitas coisas boas aqui. Se a gente falasse, a gente seria hipócritas. Nós somos apegados com as coisas. Não é bom ir na praia, comer, sair, passear, ter um cachorro. Tudo é muito bom, nossos filhos. Tudo é muito bom, mas nós somos apegados, e por isso que nós somos imperfeitos, e Deus, ele tem misericórdia. Por isso que quando a gente acordar, a gente tem que pedir misericórdia para o Senhor, porque nós somos todos errados, assim como o pessoal estava aqui. E Paulo escreveu essa carta para consertar aqui a igreja. E para a gente não demorar muito, porque eu falei que hoje eu não ia demorar. Do capítulo 11 ao capítulo 14... fala o quê? Da união do corpo de Cristo e do amor de Cristo, certo? Eu vou ler aqui rapidinho, o 13. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus, sumiu. Fala do amor, né? Do amor de Cristo. Aí fala aqui, ó, um texto que é muito conhecido, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha a fé de transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. Você vê a importância do amor. O amor é amor de Deus, amor por nós. Ele dá o único filho ao nosso favor, para tirar a gente do pecado, para a gente ser salvo. Isso é muito amor. E aqui eu vou pular para o capítulo 15, que depois eu volto no 13. Capítulo 15 e 16 fala sobre a ressurreição de Cristo. Porque esse povo, ele estava tão disperso, que muitos nem acreditavam na ressurreição de Cristo, que é a base do Evangelho. Não acreditavam. Então, aqui ele fala aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, certo? E aí, eu volto para o capítulo 11, que é onde eu queria, o capítulo 13, que é onde eu, 12, quer dizer, desculpa, é aqui onde eu queria ler. Você tem um valor. Aqui, ó, no capítulo 12 fala da unidade dos membros do corpo. É um pouquinho grande o texto, mas eu vou ler inteiro, se puder me acompanhar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então o irmão que está no Japão, ele faz parte também. O irmão da Batista, da congregação, eles fazem parte do corpo. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu estava escutando uma pregação, falava assim, por que existe tantas denominações de igreja, né? Se a palavra é uma só. Sabe como o meu entendimento, por quê, irmãos? Porque você tem que ir em algum lugar onde você se adapte. Para quando chegar no dia lá, você falar assim, eu não fui, eu não ouvi a palavra porque não tinha uma igreja que falava comigo. Tem todos os tipos. O que você precisa é seguir a doutrina da igreja. Se você vai numa igreja que usa saia e você não quer usar saia, você não está em acordo, você está errado, porque você tem que seguir a doutrina da igreja, entendeu? Você tem que ser obediente. Por isso que tem que usa saia, quem usa terno, quem não usa. Na frente da minha casa tem um rapaz que se chama Borg. Olha que nome bonito, Borg. Ele mexe com moto, ele é mecânico de moto. Foi 2 vezes o melhor mecânico da Honda do mundo. Um cara, né, muito bom no que faz. E ele é barbudo, careca, cheio de tatuagem. E se você olhar para ele, você fala, meu, o cara é roqueirão, o cara é doido. Só que ele congrega numa igreja. E ele é uma bênção. Uma igreja onde só tem motoqueiro, onde o púlpito tem as motos, onde o pessoal tem a tatuagem, só que ninguém é discriminado. Porque não é a aparência que faz. Se ele fez a tatuagem aqui, não vou entrar em mérito de se pode, se não pode, se faz, se não faz. Isso daí é com cada um, é o entendimento de cada um. Mas o que eu falo é o seguinte, que eu tenho certeza que se ele entrasse daquele jeito, numa igreja bem tradicional, ele não ia se sentir bem. E as pessoas olhariam para ele diferente. Por isso que Deus trabalha de uma forma diferente. Por isso que ele trabalha, mas eu gosto que nem nós vivemos no mundo. Eu gostava de rock, eu gostava de não sei o quê, Você tem que procurar algum lugar onde você se sinta bem. Aonde você siga a doutrina da igreja, onde você esteja em obediência com a igreja, porque isso é obediência, esse é o certo. Enfim, eu não sei porque eu falei isso, mas eu falei. Aí eu volto aqui, no 14.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Isso é uma pergunta, né? Ele faz parte, sim. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, se nosso corpo fosse um olho, olha o tamanho do olho que seria, ia ficar estranho. Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, ou se a gente fosse uma orelhona gigante, onde estaria o olfato? Olha que interessante. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha que interessante. Então, Deus ele fez a gente perfeito. Colocou a orelha onde era para ser a orelha, o olho onde era para ser o olho. Olha na frente, ó, a gente olha para frente. Por isso que o olho é aqui, não é nas costas. Faz sentido. A orelha. Ai, ai. Deus é perfeito. Gente, estou dando risada mas Deus é perfeito. Ele fez tudo perfeito. E todos fossem um só membro. Onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Sabe por quê, gente? O olho, ele é importante a gente enxergar? Muito importante. Mas se a gente tiver o olho e não tiver a mão para pegar, às vezes tem situações que isso não vai adiantar. Imagina se o Joel só tivesse os olhos, ele ia tocar como? Com as pálpebras? Talvez, mas o mais normal seria com as mãos, né? Mas, aí aqui continua, ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Se a cabeça falar aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputam ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, aqui é uma metáfora que ele faz do corpo humano, onde esses aqui, tudo isso daqui que foi falado, somos nós, porque todos nós somos diferentes, e todos nós temos o seu valor. Quando foi testificado na oração, e quando nós fizemos o teatro, o musical, sabe, a gente se pergunta assim, eu não tenho capacidade para fazer, como eu falei, eu não consigo, mas Deus ele nos capacita o tempo todo, basta a gente buscar, porque nós todos somos diferentes, mas todos temos valor. No corpo humano, falando do corpo humano, o dedinho, às vezes a gente acha que não serve para nada, ou serve só para bater na quina da cama. Às vezes ele pode servir para você sentir uma dorzinha e lembrar de alguma coisa. Mas isso acontece na igreja. Nós todos temos o nosso papel. Ninguém é mais importante ou menos importante. Todos nós no reino somos importantes. Quando a gente chega na igreja, quem está na porta às vezes fala, eu estou aqui na porta, como eu tenho a escala também do diaconal, que eu fico na porta. Muitas vezes você vai ganhar aquela pessoa para Cristo quando ela entrar aqui. Eu falo porque quando a gente chega e a gente tem, eu não ia citar nome, mas quando a gente tem um irmão Sérgio que nos abraça e nos recebe do jeito que ele nos recebe, aquilo dá vontade de você entrar na igreja. Porque ali quando nós estamos na porta, é o primeiro impacto, a primeira sensação que a pessoa tem da igreja. Quando você convida alguém e chega lá na porta, tem alguém te olhando meio estranho, o que você faz? Fala, meu Deus, se ele que está na porta está assim, imagine quem está lá dentro, não é verdade? Então todos nós temos a importância, todos nós. Quem está no louvor tem a sua importância, quem está na manutenção das coisas. Você já viu alguém cuidar
das coisas da igreja igual o Adenilson, eu nunca vi. E que Deus continue honrando a vida dele, porque o que ele faz é muito difícil você ver. Eu estou citando nomes não para engrandecer ou para causar algum constrangimento. Eu estou falando nomes porque são pessoas que fazem a diferença. E todos nós fazemos a diferença, irmãos. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. Você, eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas você sabe abraçar. Não é todo mundo. Aqui na frente, aqui tem uma passagem que fala assim: porventura são todos apóstolos? Todo mundo aqui vai ser apóstolo? Não, acredito que não. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Assim como uma sociedade. Se a sociedade só tivesse médicos, como que a gente ia construir uma casa se a gente não tivesse os engenheiros, arquiteto? Não é verdade? Como que a gente ia fazer a nossa coleta de lixo seletivo? Precisa de uma pessoa para retirar o nosso lixo, porque senão isso aqui estaria uma imundícia. Não é verdade? Precisa do açougueiro. É verdade, açougueiro, precisa do açougueiro. Quando for fazer um churrasco, precisa do pessoal que trabalha com a internet. Não é verdade? Então, a sociedade é composta por pessoas e pessoas diferentes. Claro, isso não quer dizer que se você é açougueiro, mas você almeja ser arquiteto, você pode ser. Você pode ser o que você quiser. E não ache que você não tem a capacidade, ou porque, isso é só para eles, é só para... Não, isso é para todo mundo. Só que você vai ter que pagar o preço. Assim como a Beli pagou de estudar, assim como a Carol, assim como todo mundo que fez uma faculdade tem uma profissão. O Joel, eu quero tocar igual o Joel, guitarra. Mas eu nunca vou aprender se eu não praticar. Então, se você quer mais é dado. Se você quer ter um conhecimento, se você quer ter uma oração igual a da Vandinha, também, você tem que buscar. Porque Deus, Ele dá para todos. Ele dá para todos. Ninguém é mais querido ou menos querido, mais importante ou menos importante. O que tem são pessoas que buscam mais e pessoas que buscam menos. Quem quer pagar o preço de acordar 3 horas da manhã e fazer um jejum e estar orando? Ninguém, porque é o soninho mais gostoso. Mas todo mundo quer ter revelação, todo mundo quer no mistério, todo mundo quer, não é verdade? Todo mundo quer tudo, mas ninguém quer pagar o preço. Entendeu? E na casa do Senhor tudo é com ordem e decência. Não é verdade? As coisas não podem ser bagunçadas. Aqui não é bagunçado, porque as coisas de Deus não são bagunçadas. Que nem eu vi uma vez que falava assim, tem um ditado que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso está errado, porque Deus não faz nada torto. Ele escreve certo por linhas certas e Ele fala o certo, porque Ele é Deus. Nós fazemos errado, nós escrevemos torto, com a letra feia, nós fazemos um monte de coisa, mas Deus não. Ele não, porque Ele é perfeito e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A gente foi no feriado, foram as irmãs no açougue, orar no açougue, porque eu andava vendo uns vultos, né? E nós como cristão, a gente não pode permitir isso na nossa casa, no nosso trabalho, onde for. Você viu, repreende, manda embora, desce a bica e manda embora. Mas muitas vezes a gente se acovarda, porque a minha oração não... minha oração é fraca, eu sou fraco na oração. Não existe isso, irmão. Você na sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Então nós temos autoridade para orar sobre os nossos filhos, orar sobre a nossa casa, sobre as nossas esposas, entendeu? Porque nós temos autoridade para isso. Mas eu não me acho digno. Então se conserta e depois ora.
pede perdão, Deus vai te perdoar e vai te dar autoridade para você expulsar. E não aceita isso. Ah, eu vi um vulto, eu vi não sei o quê. Isso não é de Deus não, irmão. Não é de Deus. Você viu, você está meio... Ora, unge a sua casa. Entendeu? É o que a gente tem que fazer. Mas as irmãs foram lá no açougue, porque eu estava vendo esses danadinhos. E elas foram lá orar. E aí, eu não vou falar quem foi, que foi só as canelas de fogo. O açougue estava fazendo churrasco, que era só canela de fogo. Ali estava um mistério. Estava um mistério. Eu vou te falar, gente, olha, de verdade, eu fiquei assim, falei, meu Deus. E foi uma bênção mesmo. E uma irmã falou assim, que ela queria, que a gente tem que querer viver a história que Deus escreveu para a gente. Porque tem uma história lá escrita. A gente não tem que querer viver a nossa história, porque nós somos falhos. O que a gente acha que é bom hoje, talvez amanhã não seja. Mas Deus sabe o que é bom para a gente hoje, amanhã e daqui 100 anos. 100 não, né? 50, porque a gente não vai durar 100 anos, né, gente? Eu acho, né? Mas quem conseguir, glória a Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, e o inimigo também sabe, porque ele sabe também. Ele sabe quando você se levanta para fazer alguma coisa, como nós fizemos o musical, quando a gente se levanta para fazer alguma coisa, o inimigo, ele quer te derrubar. Eu vou contar um testemunho rápido, que eu não, até que hora que eu tenho? Até 10h30? Obrigado. Então, um testemunho rápido. Todo mundo é daqui do bairro, inclusive tem a irmã, que é lá da casa de embalagem, que eu ia falar da casa da embalagem, ela está aqui, ó. Mas ela não estava lá no dia. Na Avenida São Paulo, em frente àquele açougue que tem, eu parei meu carro. Gente, o meu carro é automático. Não existe alguém que dirige carro automático aqui? Só eu? Pastor? Você parou, é automático, você coloca no P, né, de parado? Automático, puxa o freio de mão. Eu parei, é uma rampinha, eu parei, eu desci do carro, eu fui até a loja, aí eu estou aqui na loja, daqui a pouco uma gritaria, quando eu olho, meu carro está no meio da rua. No meio da rua. Como? Não, olha, de verdade, Avenida São Paulo, passa ônibus o tempo todo, carro o tempo todo, e eu só escutei uma gritaria, tipo, o pessoal, oh! Aí eu olhei para trás e falei, meu Deus, o que meu carro está fazendo lá? Sabe quando não tem aquele, né, um delay assim, eu falei, meu Deus, o que está fazendo lá? Aí as meninas da loja falaram, olha lá seu carro lá no meio da rua. Aí eu falei assim, meu Deus, eu corri para lá, mas olha o livramento, gente. Foi uma displicência minha? Sim, mas poderia ter acontecido inúmeras coisas. Poderia ter passado um ônibus, poderia ter atropelado uma criança, poderia ter batido do outro lado da rua, poderia ter acontecido um monte de coisas, mas não aconteceu, para a honra e glória do Senhor, porque poderia acontecer, porque foi uma falha humana, uma falha minha, porque eu não puxei o freio de mão, mas quando eu saí do carro, a tendência era ele descer logo, não era? Eu entrei na loja, depois que ele desceu, não sei como explicar, mas eu sei que aconteceu. E foi livramento. Eu vi a mão de Deus ali na minha vida. Porque poderia ter atropelado uma criança. Imagina. Filho de alguém. Ou alguma pessoa. Ou ter batido do outro lado da rua. Gente, ou um ônibus ter passado, arrancado e levado o meu carro. Nós não estamos em época de gastar. Não pode bater. Nós estamos em contenção. Nós estamos construindo, irmão. Enfim, irmãos, o que eu queria passar para vocês, o que eu quero passar para vocês, é exatamente isso. Voltando aqui para a palavra, é que todos nós temos um valor no corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte. Não tem o mais importante, não tem o menos importante. Todos nós somos importantes. E quando você achar que você não é, busque mais, que aí você vai ser mais importante ainda. Porque você pode não ter o ministério de vir aqui e pregar, mas você vai ter o ministério de revelação, de ir na casa de alguém, falar do amor de Deus. Quantas pessoas que a gente já pode ter trazido aqui na igreja? Quantas pessoas você trouxe esse ano que passou?
Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você falou de Deus, de Cristo, do amor de Deus por nós, no seu trabalho, na sua faculdade? Quantas vezes você falou esse ano? Se você parar para pensar, 1, 2, 50 ou nenhuma? Aí é cada um, né? É cada um que vai prestar conta das suas atitudes, mas nós podemos fazer muito mais, assim como foi falado na campanha dos 12 dias, buscai o reino, e é uma coisa que eu falo para vocês, irmão, de coração, por experiência própria, vamos buscar mais, vamos nos doar mais, vamos participar do culto de varões, os varões estão meio dormindo, vamos acordar, as irmãs, do louvor, do ministério do diaconal, vamos participar, vamos fazer, dos jovens, que eu estou esperando, que eu sou jovem também, eu só estou um pouco envelhecido, mas eu sou jovem. Oi? Sábado tem encontro de jovens, e eu não vim ainda porque eu estou me sentindo velho, entendeu? Mas eu vou... É nada, estou brincando. Todos nós somos jovens, né? A idade está na nossa cabeça. Mas o que eu quero dizer é que todo mundo pode fazer um pouco mais. Trazer pessoas, falar da palavra de Deus. Eu não sei qual vai ser a estratégia que você vai usar. Porque cada um usa a estratégia que tem. Cada um é bom em algo. Então use o que você é melhor. Use o que você é melhor. E eu sempre digo assim, é uma coisa que eu sempre falo. Tem muita gente que gostaria de ser o Neymar, né? Porque ele é o jogador, não sei o quê, mas tem muita gente que queria ser o Ademir, que queria ser o Joel, queria ser o Girard. Tem muita pessoa que se espelha em você e você nem sabe. Muitas pessoas que se espelham em você e você nem sabe, nem imagina. Mas por quê? Às vezes por um sorriso. Às vezes as pessoas do mundo te invejam pelo sorriso que você tem, pela alegria de mesmo você estar passando por um monte de coisa, você está dando glória, fala, mas o que é isso? O que ele tem? É assim que a gente vai converter as pessoas, é assim que a gente vai falar do amor de Cristo. Às vezes não é falando 2 horas, é às vezes a pessoa olhando a tua vida e falando, eu não sei o que ele tem, mas ele era desse jeito e hoje ele é desse. Ele mudou e foi para melhor, não foi para pior, tá? E eu queria, só para terminar, que eu vou passar aqui, ô Rafa, você vai... Eu queria chamar o grupo de louvor. Amém. Prometo que eu não vou cantar. Pode ficar todo mundo aí. E eu queria que você ouvisse esse louvor. E antes, tem uma coisa aqui que eu marquei, que é assim, ó. Fala assim, ó, um soldado, isso daqui é para a gente pensar. Um soldado sozinho é apenas um soldado. Vários soldados juntos formam o quê? Um exército. Uma ovelha sozinha, ela é apenas uma ovelha. Mas várias ovelhas juntas é um rebanho. Uma abelha sozinha, ela não vai fazer o mel. Mas várias, uma colmeia, ela vai fazer um enxame, né? Ela vai fazer o mel. O que eu quero dizer isso para vocês? É que nós somos mais fortes quando estamos juntos. Você tem importância no reino, você tem importância nessa igreja. Essa igreja aqui é abençoada e abençoadora, tá? E você é importante, não se ache menos do que ninguém. Mas eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei. Não importa, você vai ter uma função. Qual? Eu não sei, é você, isso daí é Deus e você. Mas você tem o seu valor, todo mundo tem um valor, e nós todos juntos somos um corpo. E o corpo de Cristo tem que alcançar pessoas.